Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudades recebe hoje com muita alegria mesmo, uma grande atriz brasileira, muito simpática, muito carinhosa comigo quando eu convidei. Silvia Bandeira, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada, Américo. Vamos falar de dramaturgia e da tua carreira? Vamos. Vou te apertar, tá? Estou brincando. Silvia, eu sempre gosto de começar as entrevistas perguntando do começo. Quando é que foi que a Silvinha, a pequena Silvia, descobriu esse universo? Eu, estudando aqui, eu vi que você não começou tão cedo como a maioria dos teus colegas, você começou mais tarde. Me conta um pouco dessa tua trajetória, por favor. Eu acho que eu discordo um pouco, independente dos dados que você pegou, porque, na realidade, eu comecei, sendo filha de diplomata e tendo morado em muitos países, eu comecei, o gostinho mesmo da atriz foi na minha primeira representação de fim de ano num balé. Entendeu? Então, eu já me senti naquele momento bailarina e eu gostei daquela sensação dos aplausos, do espanto. Pouco depois, eu estive num colégio que chamava Coelhinho Branco, Jardim de Infância. Eu só tenho 2 colégios no Brasil, é o Jardim de Infância e o 3º ano primário, que nem existe mais, num colégio chamado São Patrício. Nesse primeiro colégio, eu fui escolhida para ser a Bela Adormecida. E na hora que o príncipe tinha que me dar um beijo, ele não chegou a tocar na minha testa. E as pessoas riram muito porque eu fazia assim, que era para ele beijar a testa, senão eu não podia acordar, entendeu? Então, essas situações, em todos os navios, meus pais tinham medo de avião. Então, todos os navios tinham sempre uma apresentação. E quem é que estava lá ou dançando ou tocando violão? Era eu. Então, na realidade, eu não faço essa, se você quiser, a profissão comercial em que você tem a troca entre o que você está fazendo e o pagamento, começou realmente com 20 e poucos anos de idade. Não era uma menina, não era uma adolescente, foi no meu primeiro filme, República dos Assassinos. Eu ainda me lembro. No dia seguinte, nós voltamos à cidadezinha para tomar um táxi aéreo. Pelo vidro do carro, eu olhava a paisagem. E eu tinha medo. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Ia acabar com aquilo de uma vez. Mas eu sempre me senti atriz, né? Talvez até pelo fato de que meu pai era um pândego. E ele nos fazia recitar, eu e meu irmão, mas eu gostava. Então, ele fazia a gente decorar poemas. E ali, quando eles tinham sempre muitas festas e coquetéis, aí chegava a hora e dizia assim, agora a Silvia vai tocar para a gente. Aí eu tocava violão. E assim foi que eu sempre me senti, ou eu dançava, ou eu vinha declamar. Então, eu sempre me senti atriz. Se você quiser, profissionalmente veio depois, mas isso sempre existiu. Então, deixa eu entender um pouco a tua história. Eu vi aqui que você nasceu na Suíça, mas você é uma brasileira, você é brasileira nascida na Suíça. Isso, porque meu pai estava a serviço na Suíça na época. Então, eu fui imediatamente registrada no Consulado do Brasil, porque em Genebra, né,
E sempre fui, quer dizer, tem países que você pode até optar em algum momento, se você nasce nos Estados Unidos, você pode ficar com a cidadania americana, mas na Suíça, por exemplo, você teria que ser filho do pai ou da mãe suíços, ou então passar 15 anos lá. E eu tinha muito orgulho, sempre tive muito orgulho, hoje um pouco menos, de ser brasileira, entendeu? Ainda mais com a situação que a gente vive, mas essa instabilidade permanente. Mas eu tinha muito orgulho das minhas origens. Eu sou brasileira. E ainda tenho, apesar de... Claro. Então, você disse que no Brasil, você só fez o ginásio, o Jardim da Infância, o terceiro. Você teve toda uma alfabetização em outro idioma, em outros idiomas, de repente. Você é fluente em quantos idiomas, Silvia? Contando português, 4. E eu consigo me virar em italiano, mas eu estou falando fluente mesmo, eu sou em francês, inglês e espanhol. E, claro, português. Claro. Mas eu fui alfabetizada em inglês, e aí é muito engraçado, porque é rápido, mas eu vou falar para você. A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Se você me pedir para falar o alfabeto em português, eu vou ter que traduzir. Você está entendendo? Porque é compartimentado. Eu fui alfabetizada em inglês. Então, o abecedário, que você em inglês tem o K, você tem o Y, eu falo com tudo. E aí, se eu fizer em português, eu vou ter que dizer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, I, J. Eu vou ter que traduzir. Agora parece que voltaram essas letras, né? O K, o Y e o W voltaram para o alfabeto brasileiro. Voltaram. Eles saem e voltam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas eu imagino que isso deve ter te dado uma bagagem cultural, e com esse teu lado artístico aflorado e essa base cultural, você conheceu o valor que se dá ao artista em vários lugares do mundo. É diferente aqui no Brasil? De verdade, é diferente? Eu acho que sim, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma característica e uma qualidade que, apesar do profissionalismo que existe em outros países, vamos logo falar, Estados Unidos extremamente profissional, França, mas nós temos uma coisa que é o jeitinho brasileiro, que em tantas coisas não funciona, no meio artístico ele funciona. Porque, por exemplo, eu agora estou fazendo um espetáculo, que é o Charles Aznavour, um romance inventado, eu não sou cantora, mas eu sei que eu faço bonito, porque eu sou afinada e porque eu sou metida. E isso, o ator, o artista brasileiro, ele consegue ser completo, porque ele dança, ele canta, sem ter tido aquela bagagem que o americano já nasce aprendendo a sapatear, a cantar, aulas o tempo todo. É claro que eu tive aulas, é claro que para aprender a acompanhar um piano você tem que saber, mas é diferente. Nós temos uma malemolência que ajuda. Você disse metida, eu sou metida. Isso. Metida, você quer dizer o quê? Arrojada? Metida porque eu tenho coragem, eu acho que é uma característica do meu signo, eu sou aquariana, que é de desbravar. Mesmo voltar com o teatro agora, nesse momento, que agora é que vão abrir tudo, começaram a Broadway, mas nós começamos num momento ainda dúbio, em que as pessoas estão com medo, poucos estão indo, quando vão, adoram. Então, isso é uma forma de ser metida, né? Eu lembro, por exemplo, que, bom, eu vi aqui, você falou, você confirmou que a tua introdução profissional foi através do cinema em República dos Assassinos. Antes de te perguntar o que eu quero te perguntar, você trabalhou com outra coisa antes de se profissionalizar definitivamente como artista? Você fez outras atividades? Sim, você sabe que eu passei vários tempos, como eu sou poliglota, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a me interessar, eu queria fazer alguma coisa. Aí fui vendedora numa loja, fiz um teste para a IBM, passei, mas não quis ir, era relações públicas em algumas coisas, tradutora simultânea eu quis ser, fui durante muito pouco tempo, e aí, como eu era muito fotografada, eu casei muito cedo da primeira vez, né? Então, eu disse, eu não quero mais ser fotografada só para aparecer. Não tem sentido isso para mim. E aí, eu realmente me transformei numa modelo na época. E a Mila Moreira abriu a primeira companhia, que chamava Shoot, na época, de modelos. A Mila? A atriz é a Mila.
E aí eu fui chamada, fiz um book com grandes fotógrafos e comecei a fazer capas de revistas que eram pagas, matérias como modelo, mas isso ainda não me satisfazia. Eu dizia, está faltando alguma coisa. Não que eu não gostasse, hoje em dia essa profissão é uma loucura, né? Quer dizer, temos a Gisele Bündchen para comprovar e tantas outras, mas ainda tinha alguma coisa que faltava. E isso eu fiz um curso aqui no Rio de Janeiro, é muito famoso, no Tablado, que é um curso, né, de atores, e eu fiquei totalmente fascinada com o mundo do teatro, com a representação, com a improvisação, e soube que o Miguel Faria Júnior, né, estava escalando uma moça para fazer um papel junto ao Tarcísio Meira. E eu pedi para ser entrevistada por ele e tudo isso, e ele falou a seguinte frase que eu adoro, ele disse assim, olha, eu não sei se você tem talento, mas você tem tanta vontade e você vendeu tão bem seu peixe que o papel é seu. A única coisa é que eu vou ter que te dublar, porque era finalzinho de dublagem em cinema, e ele ficou inseguro que eu conseguisse fazer isso. Então, é muito estranho eu me ver falando na voz da Norma Bloom, porque era Norma Bloom, e eu tenho uma voz que é muito característica, né? As pessoas normalmente dizem que minha voz chega antes da minha imagem. Aí, quando eu olho para o filme, eu digo, meu Deus, não sou eu. Olha que engraçado, você falou no Tablado, eu entrevistei o Dedé Matos. Você falou no República dos Assassinos, eu entrevistei recentemente, a última entrevista que eu fiz foi com o Anselmo. Anselmo, aí que fez o maior sucesso, ele ganhou um prêmio com esse filme. Isso. Engraçado isso. Agora, e você falou no Tarcísio, né? República do Assassino. O Tarcísio foi parceiro de cena em muitas coisas que você fez, né? Eu vejo aqui. Que falta ele faz, não? Muita, muita. É uma pessoa maravilhosa, um grande ator, um homem belíssimo, né? E uma grande pessoa, né? Bom, e uma grande pessoa. Mas eu vi aqui, estudando o teu currículo, Silvia, que antes da República dos Assassinos ainda, você fez uma participação na TV como caloura no programa Silvio Santos, estou certo? A gente esqueceu do 8800 também, que eu tinha feito antes, que também foi na Globo, com o Paulo Gracindo, que eu entrava muda e saía calada. Eu lembro que o Clodovil falava da Dona Beija. Isso. E da Dona Beija, e que eu fiquei muito fascinada, foi com um cara chamado o senhor Mário Altuori, que falava sobre as formigas. Então, foram as duas entrevistas que ganharam, que era esse Mário Altuori, e o Clodovil falando sobre Dona Beija, isso mesmo. Então, Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa com todo respeito. Nessa época, você disse que entrava mudo, saía calado. Você acha que usavam apenas a tua imagem por ser uma mulher bonita? A televisão ainda hoje usa muito esse recurso, né? Você via assim? Você se incomodava ou você via como uma oportunidade de mostrar o teu talento? Me fala um pouco disso. Eu vou te falar. Primeiro foi a consciência que eu tive, jovem, de que eu estava falando e me comunicando com milhões de pessoas. E eu comecei a desenvolver uma rouquidão, que, aliás, eu tinha, né? Eu tive uma professora maravilhosa, que foi até a Globo que pagou na época, chamada Glorinha Buttenmüller, que tirou uma afonia que eu tinha, que era uma coisa muito mais ligada à ansiedade e ao nervoso, que as cordas vocais, a voz saía assim. Isso não é uma possibilidade, até bater na madeira, mas hoje eu tenho uma voz que é clara e forte, mas na época aconteceu isso. Além do mais, o Paulo Gracindo, que era um ator, foi um ator maravilhoso, estava fazendo uma coisa que ele não tinha prática. Ele era um apresentador no 8800. E eu fui uma figura que chamei muita atenção, porque na época era também muito, como é que eu posso dizer? Era muito divulgada, o nome nem era Bandeira. Eu fiz a transformação do Falkenburg, do Primeiro Casamento, para a Bandeira, que é uma coisa difícil de fazer, e a bandeira ficou forte, que é a bandeira que eu carrego até hoje. Então, o que acontece? Não era só aquela menina bonita, carismática que estava aparecendo, era uma pessoa que tinha uma importância não só pelo visual, porque senão seria uma coisa efêmera, seria aquela estátua bonitinha que as pessoas dizem, que graça. Não, o pouco que eu fazia chamava atenção. E toda a correspondência, na época não existiam e-mails nem nada disso, que eu recebia eram de adolescentes
que achavam que a figura do pai severo era a figura do Paulo em relação a essa menina, que ele dizia assim, fala sua frasezinha. Eu não estou falando isso como crítica, eu estou falando como uma observação de uma coisa que ele também estava nervoso, e aquele fala sua frasezinha, eu só tinha que perguntar para o candidato, vai continuar ou vai desistir? E eu falava isso com duas bochechas vermelhas, tímida e com a voz saindo aos barrancos, aos tropeços, está entendendo? Bom, mas eu acho que deve ter sido muito interessante. Você está dizendo que o Paulo Gracindo, sim, aquele ator monstruosamente competente e genial. que ficava nervoso no programa por não dominar aquilo em televisão, porque em rádio ele já fazia, né? Se o Paulo Gracindo ficou nervoso, por que você, que estava entrando, não poderia ficar? Né? É claro. E você pode dizer que começou na televisão com Paulo Gracindo. É pouca gente que pode dizer isso, né? É poucas pessoas que podem dizer isso. É verdade. Agora, diz uma coisa. No 8800, por exemplo, a gente já vai chegar de novo no filme. Isso tudo você está falando antes do filme ainda? E antes do filme... E você falou de uma coisa que a gente tem que dar crédito. Eu, na realidade, eu comecei antes mesmo, num programa do Silvio Santos que chamava-se Silvio Santos Diferentes. Eu fui roubada do SBT, do Silvio Santos, que na época era Silvio Santos, para o 8800 da TV Globo, na época. Houve uma coisa entre, vocês tiraram a Silvia Bandeira, então a Silvia Bandeira vai ficar com a gente, porque o Silvio tinha um programa em que eu era jurada. Eu fazia a Loura Burra, mas eu fazia de propósito. Só que eu nunca expliquei para quem assistia de que tinha uma bolsa de piadas com esses grandes humoristas da época, que eu não vou me lembrar do nome, mas todos eles extremamente conhecidos, e tinha a hora da piada. E o Silvio se divertia muito com essa parte, porque na hora que focalizava o meu rosto, todo mundo rindo, e eu fazia uma pergunta completamente idiota a respeito do que tinha acabado de ser contado, e isso se tornava uma segunda piada. É claro que eu nunca expliquei que eu não era essa pessoa completamente idiota, que fazia uma cara de boba e dizia assim, eu não entendi. E o Silvio adorava e ria, dizia assim, como você não entendeu? Eu vou te explicar. Disse, agora eu entendi. Então, foi uma personagem parecida com aquele programa que a Marisa Hort fazia, né? O Sai de Baixo. Sai de Baixo. O Sai de Baixo que ela fazia. E eu disse assim, meu Deus do céu, eu fui essa personagem, mas só que eu nunca contei para ninguém que eu estava representando. Mas hoje, isso, nos tempos de hoje, seria improvável, né? Sim, impossível. Né? Quer dizer, eu faria de propósito como atriz, mas não como uma personagem que era a Silvia da época. Então, eu queria entender isso. Você falou que, como jurada, na verdade, você estava atuando, né? E como assistente de palco do Paulo Gracindo, tinha uma direção ou ali realmente era a Silvia? Não, era a Silvia, não tinha direção nenhuma. Eu ficava, como eu te disse, extremamente tímida e preocupada em errar as poucas frases que, se você quiser, que o diretor me dizia que eu tinha que perguntar, qual que você vai escolher das perguntas. E isso, para mim, era um bloqueio. E eu vinha a entender isso anos depois, quando eu vejo um ator inexperiente tendo dificuldade de decorar poucas frases para gravar um comercial ou para falar alguma coisa. Então, eu tenho um olhar mais carinhoso e compreensivo em relação a esse tipo de bloqueio que eu tive, que era bloqueio mesmo. Quando eu estava brincando no programa do Silvio Santos em ser a Loura Burra, eu fazia um personagem, mas ali, do lado do Paulo Gracindo, tendo que fazer tão pouco ali, realmente, ali eu estava em pânico. É isso que aconteceu. E, aliás, eu estou te contando coisas que eu acho que eu nunca descrevi de uma forma tão diferente e real do que aconteceu na época. Puxa, eu te agradeço muito a confiança. Bom, aí veio República dos Assassinos. Como é que foi o convite? Você foi atrás? Como é que... Eu acabei de te contar. Eu te disse que eu fui falar com o Miguel, que era o diretor, e eu disse, eu quero esse papel, eu sei que eu faço, que eu sou ótima. E ele disse, eu não sei. Mas aqui tem antes Dona Flor e seus dois maridos.
Isso foi também... Eu não era atriz. Eu era, como eu te falei, desde pequenininha. Mas, com 2 filhos bem pequenos, quando o Bruno me convidou para fazer o papel, ele disse, mas a gente leva as crianças para a Bahia, você vai junto e tudo isso. Só que eu acho que eu queria fazer, mas eu não tinha coragem de fazer. Eram cenas que eu ainda não estava preparada, ainda não tinha vestido a camisa de eu sou atriz. Então, não fiz, mas foi um convite insistente, inclusive. Não foi assim um teste para... Você não fez, Dona Flor? Não, claro que não. Sônia Braga que fez. Ah, você tinha sido chamado para fazer a Dona Flor? Óbvio. Ah, tá. É que aqui está como você tendo feito o filme. Não, eu fui apresentada no Fantástico fazendo um teste para fazer a Dona Flor, a própria. Ah, tá. Entendi agora. Bom, aí veio República dos Assassinos, um enorme sucesso. Não, isso. Vaninha. Hã? A Vaninha. Era o meu nome no República? Isso eu não me lembro. Me fala Achei do que era personagem. outro nome. Tá. Eu peguei estudando tudo lá, no Google, no Wikipédia, no elenco brasileiro, enfim, eu estudei. Mas como é que era o personagem? Como é que foi entrar num set de gravação? Você já tinha visto a filmagem de um filme, a gravação de um filme? Você já tinha visto? Não, eu achei fascinante. Me adaptei. Eu sempre tive uma vida de muitas viagens, de muitos lugares diferentes. Eu me adaptei. Foi em Paraty, a gente gravou muitas cenas em Paraty. Ficamos um longo período lá. Tinha Sandra Brea no elenco. Enfim, um elenco maravilhoso. Aquela família que se une, né? Porque os atores, diante de um filme, de uma novela, de uma peça, se tornam best friends, ficam amicíssimos. E aí, como a vida do diplomata, eu ficava num país com meus pais, todo mundo super amigo e tudo isso, de repente você é retirado dali e vai para outro lugar. Então, meio que continuou o tipo de vida que eu conhecia. Nada me causou assim grandes espantos. Mas e o personagem era o quê? Qual a história do personagem? Porque, na realidade, o personagem do Tarcísio era em cima do Mariel Mariscotti. Tá. E eu teria sido baseada numa granfina que dedou ele, porque o personagem da Sandra Brea era da Darlene Glória. Então, a história é toda baseada numa coisa que tem um fundo de verdade. E eu tenho um caso com ele, e em algum momento eu é que sou a pessoa que deda ele. Quer dizer, um personagem que não era dos mais simpáticos, né? Mas... E aí eu vejo assim, depois você fez Bar Esperança, Assassinato no Rio e Apolônio no Brasil. São poucos filmes, na verdade, né, Silvia? Bar Esperança, é verdade. Foram poucos filmes. Por que você acha? Você não gosta de cinema, o cinema não gosta de você, ou foi falta de oportunidade mesmo? Eu não acho que tem a ver com eu gostar. Eu sempre adorei, eu acho que o cinema é mágico, mas os convites que pintaram não foram coisas que me seduziram. E aí eu acabei fazendo tendo uma trajetória muito em cima de novelas, seriados e em cima de teatro. Né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Convites não me seduziram. Então, houve convites, certo? Sim. E você, mas eu acho que era uma cópia do que aconteceu em Bar Esperança. Olha, Cotinha, pode ser que ele mude. Eu conheço casos de pessoas que mudaram. Que nada, Dona Esperança. Talvez agora a senhora vendendo o bar, ele fique mais tempo em casa. Mas eu já me resolvi. Eu vou tomar uma atitude radical. Só eu sei quanto é que vai me custar. Mas agora quem vai bancar louca sou eu. Mas calma, Cotinha. Que isso? Você tem filhos. Dona Esperança, a senhora pode escrever o que eu vou lhe dizer. A próxima vez que eu encontrar o cabelo nesse bar, eu vou tirar a roupa inteira. Eu vou ficar nua em pelo. Eu vou fazer um striptease na frente dos amigos dele. Ele vai ficar com tanta vergonha que ele nunca mais vai ter coragem de botar os pés aqui. Bar Esperança é uma cena específica diante de uma situação
E é totalmente diferente de um cara me ligar para saber se eu faria uma cena parecida. Não tinha nada a ver, entendeu? Não tinha um roteiro que me fascinasse. E a gente está falando de 2 filmes de sucesso absurdo, né? Que foi República dos Assassinos e Baile Esperança, né? Isso, até Agora, hoje, né? Até hoje. O que eu queria te perguntar era isso. Você disse que, desde o começo, você já tinha consciência do que você podia aceitar e do que você podia rejeitar. O que eu quero te perguntar é o seguinte: você, desde sempre, você teve uma política de condução de carreira? Você se preocupou com a condução de carreira? Eu acho que sim. Tem coisas que você entra e você vai descobrir depois que não era essa Coca-Cola toda, né? Mas que, inicialmente, eu sempre fui muito entusiasta. O que eu quero dizer com isso? O convite para uma novela, por exemplo, eu amei fazer Um Sonho a Mais. Obrigada. O que você toma? Um suco, um café? Um suco. Glenda, me vê um café, por favor. Era isso mesmo que eu queria. Bom, eu acho que eu fiz mau juízo de você, Estela. Mesmo? Sei lá, eu sempre achei que você estivesse apaixonada pelo Volpone e tal, mas agora que ele morreu, eu vejo que... Quer dizer, você está feliz. Você sabe que eu acho essa sua história com a Valéria, no mínimo, asquerosa. Que loucura, né, Orlando? Não. Bom, eu estou fazendo o meu jogo, quer dizer, né? Porque eu sempre gostei muito dela, hein? Sempre, sempre, sempre. Aliás, eu sempre achei ela uma graça. Gosto muito dela. Né? Não, realmente. Faz uns 3 ou 4 anos assim que eu já... Né? Essa é uma graça, hein? Uma graça. Eu pensei que fosse negócio de tio com sobrinho, então de repente eu vi que não é. Pra cima de mim, Orlando. Você vai me convencer dessa bobagem? Você parece criança. Bom, quer dizer... Bom, você estava falando do caso? Jogo sujo. Que se for pra agir da forma que você está agindo, eu vou usar das mesmas armas. Mas o que é isso, Estela? E não é vingança e nem ciúmes, é picuinha. Picuinha mesmo. Para você se ligar ou se casar com a Valéria, você vai ter que se separar de mim, certo? Né? E para isso você vai ter que assinar uns papéis, não é? Pensa nisso. Isso é uma novela totalmente à frente do tempo, né? Mas eu era bem crua ainda. Teve outras novelas que o personagem não teve a dimensão que poderia ter tido, mas isso são os imponderáveis, você não tem como saber isso antes. Tá. Bom, aí a televisão surgiu antes... Tá, a gente está falando, esquece Silvio Santos, esquece o 8800. A televisão surgiu ainda antes do teatro, né? Foi. Planeta dos Homens foi, assim, o primeiro trabalho que você fez depois desse... de jurado do 8800, não, do Fantástico? Eu gravei Cabeças de Fantástico. Eu fui convidada para fazer pequenas cenas como convidada especial em algumas novelas. Eu não sei nem se está registrado aí. Numa eu era até a namorada do Francisco Coco, mas eram cenas pequenas. Antes de realmente fazer eu peguei o finalzinho. Eu não cheguei a fazer Planeta dos Homens. Eu fui convidada para fazer alguns sketches. Eu fiz mesmo, foi Viva o Gordo. Tá. Com o Jô, né, que acabou depois, mais para frente, tornando o seu marido. Eu quero falar dessa transição do Falkenburg, né? Falkenburg. Viva a Bandeira. O Falkenburg era o teu nome de... Falkenburg era o teu primeiro marido. Isso. Quando você se profissionalizou, você fez questão de usar o Falkenburg ou porque não é um nome... Não fiz questão nenhuma. Era um nome que tinha emplacado, que era muito conhecido. Eu fiz capas de revista, eu fui modelo com o nome Falkenburg.
eu poderia, como várias atrizes, né, que mantiveram o nome, você tem inclusive a Maria Lúcia Dal, né? A Dal, o nome era do marido cineasta. Lucinha Lins. Agora, Lucinha Lins, exatamente. A gente sabe quem é Lucinha, nem associa mais com Ivan Lins, mas é um nome forte. E o Falkenburg era um nome forte, mas eu não quis, eu quis me dissociar totalmente. Casamento, eu tenho 2 filhos maravilhosos desse primeiro casamento, mas é evidente que separação na época, jovem e tudo, foi uma coisa complicada e eu quis cortar inteiramente, mas não houve em nenhum momento houve, não vai ficar com esse nome, não existiu isso. Eu é que quis levantar a bandeira do meu Sousa Bandeira, que inclusive é da mesma árvore genealógica do Manuel Bandeira, está entendendo? Então, eu queria resgatar as minhas raízes brasileiras, porque muita gente nem sabia do Falkenburg, se era meu, se não era meu, entendeu? E Bandeira é um nome bem brasileiro, né? Bem brasileiro, Bandeira. Eu lembro que no começo eu acompanhei isso, tá? Ainda você usava Bandeira, mas algumas pessoas te chamavam de Falkenburg. Levou um tempinho para que as pessoas se habituassem. Levou, e aí é muito engraçado, só que sem querer te interromper, mas já te interrompendo, botavam assim, Silvia Bandeira, entre parênteses, ex-Falkenburg, que me irritava profundamente, mas que é normal. É como se você pegasse uma atriz ou uma pessoa bastante conhecida com um determinado nome, vamos pegar uma Sophia Loren de 1000 anos atrás, e, de repente, no meio do caminho, ela vira só Ponte. Sofia Ponte? Mas quem é Sofia Ponte? Então, essa transição foi complicada. Eu lembro na época, eu acho que deve ser difícil realmente lidar com essa mudança, né? Mas você já é mais tempo, quer dizer, você foi mais tempo Bandeira e já é mais tempo Bandeira do que foi Falkenburg, né? Isso. Hoje em dia, quando eu escuto alguém dizer Falkenburg, eu digo, cara, mas tu deve ser muito velho, eu brinco, porque para lembrar desse meu nome, que tem tanto tempo, né? Agora, diz uma coisa, você disse que você morou em vários países, então você não tinha o hábito de ver televisão, você não tinha ídolos brasileiros? Não. Tinha os cantores. Tinha cantores por causa do meu pai. Tinha, sim. Então, tinha... como é que é? Esta noite eu quero eu quero o Sonho Mais Bonito, Dolores Duran, papai gostava de ouvir Calbi Peixoto. Tinham pessoas assim, ídolos da canção, do cancioneiro brasileiro, que a gente ouvia, né? Claro que Caetano Veloso e Chico Buarque foi uma constante na minha vida em todos os países onde eu estive, porque ele começou muito cedo, né? Eu pergunto isso porque eu quero saber o seguinte, você sabia, claro, quando você foi fazer Silvio Santos, o que representava o Silvio. Sim, mas eu já estava no Brasil. Sim, mas você sabia também, quando você foi fazer o 8800, quem era Paulo Gracindo, quem era Tarcísio Meira. O fato de trabalhar com essas pessoas tão grandes, tão importantes, também foi uma coisa que deu nervoso? Nenhum. Mas não. Por causa da generosidade deles? Deixa eu te falar por quê. Eu conheci muitas pessoas durante essa vida nômade e o brasileiro em todos esses países era visto também como aves rara, né? Quer dizer, eu era a estrangeira, eu era brasileira, ela é brasileira. Então, o fato é claro que eu sempre fiquei encantada com essas pessoas, mas nunca me deu esse nervoso que as pessoas têm diante de um ídolo. Eu reconhecia o ídolo, mas eu não sentia essa sensação. Eu tinha admiração. Ai, que máximo, mas aquela coisa, eu estou diante... talvez uma pessoa me deixou nervosa. Agora eu estou me lembrando, Roberto Carlos. Jura? Roberto Carlos, porque ele viajou... Eu me lembro que, quando eu vi que ele estava naquele ônibusinho que leva para São Paulo, eu vi aquele que ele usa, né, com o nome dele, de prata. Pulseira. E eu vi o Roberto Carlos, aí o coração bateu, porque esse era uma referência da minha adolescência, inclusive quando eu morei no Chile. Então, se você quiser, esse foi... Nem me viu, nem eu cheguei perto, nem nada, mas eu estou dizendo, o Roberto Carlos me deu um frisson, aí sim.
o Roberto Carlos é impressionante. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez e juro para você que ia dar uma... É verdade. Tá, exatamente. Aí eu vejo Chico que Buarque era amicíssimo do Miguelzinho Faria, com quem eu fiz o filme, então eu estive com ele várias vezes. Então, claro, eu vejo aquele ídolo, aquele intelectual, aquele homem lindo, inclusive, mas também não me deu nenhuma coisa assim, eu sabia que estava diante de um ídolo. Eu acho que o único realmente que eu vou te falar que me deixou foi o Roberto Carlos. É engraçado isso. Você chegou a conhecer o Pelé? Sim, já estive do lado dele. Jantamos juntos. E não teve o mesmo impacto. Uma pessoa maravilhosa, sedutora ao extremo, mas eu estava diante dessa figura mais conhecida no mundo inteiro, mas também eu fiquei natural diante dele, achei o máximo só. Engraçado, né? Como essas coisas... Bom, aí eu vejo aqui que no começo de carreira, assim, você falou que pegou o fim do Planeta dos Homens, aí você fez bastante Jô, você fez Chico Anísio também. Fiz. O que é para você fazer comédia? Você gosta, você domina, você... Me fala um pouco disso. Adoro. Eu acho que o fazer rir é uma arte. É tão mais fácil você fazer as pessoas chorarem, se comoverem. Essa peça que eu estou fazendo, né, que é o Charles Navour, um romance inventado, ontem, na nossa domingo, a gente passa... O pessoal queria rir. E tudo que eu falava, claro que eu tenho um tempo de comédia, claro que eu gosto de humor, mas eles riram muito. A peça não é engraçada, ela tem pequenos momentos e que eu aproveito. A peça comove, ela fala de amor, enfim. Mas eu me lembro que o Jô falava, com toda a razão, que as pessoas não têm noção de como a comédia é fundamental, como a comédia é uma coisa que te deixa feliz, porque tudo está difícil. Então, você botar alguém para chorar, se buscar essa emoção, eu acho que é mais fácil. Eu não estou minimizando, mas eu acho a comédia tudo de bom. Exatamente, eu te perguntei isso, Silvia, porque é uma pergunta recorrente que eu faço, porque é uma coisa que me incomoda. Eu sou autor de teatro, não sei se você sabe, eu escrevo comédia, né? Uhum. Mas uma coisa que me causa estranheza é que, de uma maneira geral, o público que busca a comédia para aliviar da vida, e a crítica, de uma maneira geral, eles têm um certo, eu não vou dizer preconceito, mas eles acham comédia... menor, e não é. Por que você acha, a que você atribui isso? Por que a crítica e o público costumam achar a comédia um gênero menor? Realmente é muito difícil de responder isso, porque existem grandes comédias e grandes autores no mundo inteiro. Então, eu não sei se as pessoas acham, de alguma forma, que aquilo que é mais engajado, mais denso, tem um mérito maior do ponto de vista intelectual. Isso pode ser uma resposta para isso, mas eu acho que existem comédias absolutamente geniais. Eu não falo só do besterol. Besterol é outra coisa. Eu estou falando da comédia. A comédia de costumes, o humor sutil, não, tem a sua importância. Por que isso é minimizado, eu não sei dizer, né? Não sei se as pessoas acham que... hoje eu vi o Shakespeare, ele era interpretado de uma forma leve na época dele, não tinha esse distanciamento que, às vezes, o brasileiro, quando vai montar um Shakespeare, ele acha que tem que fazer um distanciamento que não precisa, porque o Shakespeare, sendo absolutamente genial, tem comédias que são saborosíssimas. Eu tenho ouvido algumas teses com as quais eu concordo. Por exemplo, uma delas é de que, por ser popular, mais popular, a crítica acha que o que é popular é de menor importância. Eu discordo completamente. Eu escrevo também drama, mas eu gosto de escrever comédia porque, realmente, não tem o que pague você levar você escrever uma piada, o ator fazer essa piada bem feita e as pessoas rirem, né? Exatamente. Mas falando de crítica, de imprensa, como que é a tua relação? Como é que é a tua relação com a imprensa? Você acha que a imprensa mudou de quando você começou para cá? Mas hoje em dia não existem aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro,
a grande crítica, para falar de crítica de imprensa, era a Bárbara Eleodora. Eu fiz a Marlene Dietrich As Pernas do Século, ela foi assistir esse espetáculo 2 vezes, e eu recebi aqueles elogios. Isso não quer dizer que ela passou a mão na minha cabeça em outras peças, não. Quando ela tinha que detonar, ela detonava. É o tal negócio, hoje em dia você não tem mais, você tem jurados, tem pessoas que aprovam ou não, fazem uma indicação para o Prêmio Shell. Eu não sei como está em São Paulo, mas aqui não está. Mas eu digo assim, hoje existe muito programa de fofoca, hoje existe uma invasão maior na privacidade, que aliás você blinda bem isso, né? Eu não sei como é que você... Alguns atores têm essa capacidade de blindar bem, né? Você provavelmente deve frequentar à noite, mas você não se ouve muita coisa de Silvia Bandeira, fofoca ou alguma coisa assim. Eu acho que a imprensa também, não sei se são as mídias sociais, mas a imprensa também ela mudou um pouco, né? Totalmente, né? Porque imprensa, eu acho que você está falando mais dessa coisa da internet, que virou uma coisa monumental, viciante, as fake news, né? Então, eu fico num mundo meio à parte, porque eu prefiro ler, ver um bom seriado, ver um filme, do que ficar só vidrada em quantas curtidas vou receber ou deixar de receber, o que estão falando, os haters e os que amam. Eu acho que esse mundo, e eu não vejo isso como uma atitude, é que isso da modernidade, né? Quer dizer, tem um lado muito interessante, mas tem um lado que é absurdo, né? Porque as pessoas ficam totalmente viciadas, passam horas nas redes sociais, num mundo paralelo, né? Um mundo paralelo que é triste, mas a vida é outra. Quer dizer, eu, quando estou em cena, vendo pessoas reais e estou representando, é bem diferente depois eu ter que postar, porque, claro, que isso vai trazer outras pessoas, mas aí tem que postar aquela foto e as pessoas vão dizer que ótimo, eu vi, eu quero ver a peça. É meio cansativo. Você faz teatro, você faz televisão, você faz cinema, são linguagens diferentes. Você se adaptou fácil a todas elas? E você tem apreço particular, mais por uma ou mais por outra? Desde que não te queimes, você pode dizer isso? Claro que eu posso dizer. Eu acho que é tão diferente. Por exemplo, a novela te dá uma popularidade que é extremamente agradável. Você ser reconhecido, as pessoas comentarem, porque é um acesso geral. Teatro é algo que a mim me dá mais prazer como trabalho, primeiro porque você passa alguns 2 meses, pelo menos, mergulhado naquele personagem para poder levar ao palco. E cada vez aquela plateia é diferente. Tem a plateia que vai para te adorar, tem aquela que é mais dura. Essa energia imediata não tem preço, é extremamente prazeroso. Então, o teatro é um canto que eu sempre gosto. Novela, na hora do gravando, eu adoro, mas as esperas, a ida, a demora, o dia que você tem que cancelar. Então, na hora que você tem aquele momento mágico, você está contracenando com uma atriz ou com um ator, é sensacional e você esquece do cansaço, você esquece das horas que você ficou no estúdio esperando para fazer a tua cena e você fica encantado, mas é muito cansativo, né? Tem cenas que valem a pena, tem momentos que você diz assim, puxa vida, essa cena foi muito legal, né? E aí, vou falar do cinema. Cinema eu fiz pouco, mas o cinema é magia pura, você se vê numa tela de não sei quantos metros, né? E aí, você está no escurinho do cinema e você está se vendo ali. O cinema é mágico, tanto que eu adoro cinema, eu assisto muito filme.